paz. Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar a aula, então. Como o pastor já disse, vamos continuar no livro de Malaquias, capítulo 1, dos versículos 6 a 14. Tá? Então, também saudando os irmãos que estão em casa, acompanhando pelas redes sociais da nossa igreja. Vamos ver aqui o título da aula hoje, o tema da aula é o culto corrompido. Culto corrompido nos dias de Malaquias, nos dias do Antigo Testamento, por volta de 400 anos antes da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse contexto, essa situação de corrupção do culto, tá? E para ilustrar esse título de culto corrompido, aí uma notícia de um recente, né? De uma igreja gera escândalo ao anunciar culto open bar, né? Uma notícia recente de uma igreja que fez um culto open bar. Não sei exatamente o que significa, mas geralmente open bar quer dizer alguma festa assim, onde a bebida é livre, né? Bebida, álcool, né? Que as pessoas pagam para ali consumir bebidas alcoólicas à vontade. E aí a igreja fez um culto open bar, né? Não sei se eles venderam bebidas alcoólicas, espero que não, mas seria assim muito refrigerante, não sei. Mas é exatamente aquilo que nós lemos aqui no início, né? De você trazer, né? Trazer elementos do mundo, trazer elementos da sociedade para dentro das igrejas, né? A fim de torná-la mais palatável, talvez, aos jovens, que aí os jovens se interessariam por uma igreja assim, né? As pessoas se interessariam por uma igreja que tivesse mais elementos do mundo, Mas, claro que isso é bastante questionável, né? Se os irmãos podem aí já imaginar de que estaríamos agradando a Deus com um culto assim. Essa é a grande questão que nós temos que ter em mente, né? O culto que nós prestamos agrada ao Senhor? Esse digamos assim, a grande pergunta que devemos fazer. Então vamos sobre a corrupção do culto, né? Eu peguei nas redes sociais do pastor Renato Vargens uma citação aí dele falando, ele analisando essa situação de corrupção dos cultos. Ele estava numa postagem falando sobre isso, né? Então ele diz assim: ora, isto não é evangelismo, isto é profanação do nome de Cristo. Infelizmente, aquilo que Spurgeon temia aconteceu. A igreja do nosso tempo acredita que a palavra tem que ser maleável, flexível e atraente, porque, caso contrário, ninguém se converterá. Para esses falsos profetas, nada de pregar contra o pecado, muito menos de falar sobre arrependimento. Tudo deve ser festivo, alegre e prazeroso. Ah, maldito evangelho do entretenimento. Então, esse contexto então que encontramos no livro de Malaquias, de corrupção ao culto do Senhor. Eu trouxe esse exemplo aqui do pastor Renato Vargens para mais ou menos ilustrar, né? Claro, guardando as devidas circunstâncias históricas e tudo mais, mas para mostrar que hoje vivemos também um contexto onde há muitos cultos corrompidos, né? Há cultos que pretendem
agradar mais os seres humanos, como espectadores, né, como pessoas que necessitam de diversão, necessitam de palavras amigáveis, necessitam de, digamos assim, de autoajuda, né, os cultos sendo transformados nisso. E nós vemos aqui que a palavra de Malaquias é uma palavra muito dura, é uma palavra de correção, né? E aí se você tem, digamos assim, o povo de Deus, é um povo que está querendo entretenimento, ele não vai querer uma palavra de correção. Ele não vai querer uma palavra mais dura, uma palavra que aponte os seus pecados, que aponte para ele que ele precisa se arrepender, que ele precisa transformar a sua vida. Então é esse contexto que a gente está analisando. Então, só para a gente retomar, qual é exatamente o contexto do livro de Malaquias? Então, o contexto desse livro é, digamos assim, o povo de Deus uma parte do povo já havia retornado do exílio babilônico, não todos, muitos ficaram na Babilônia, né? O pastor, semana passada, nos apresentou um pouco desse contexto. Aquelas profecias, por exemplo, se a gente pegar a profecia de Ezequiel do templo, né, de como seria o templo, de como seria a reconstrução do templo, uma profecia feita no exílio. E o povo vendo o seu templo, que existia agora que eles retornaram a Jerusalém, era um templo muito diferente daquele que Ezequiel profetizou, né? A gente já teve a oportunidade de estudar aqui na nossa escola bíblica o livro de Ezequiel, apontando aquele templo para o templo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o templo perfeito, né? Assim como o próprio Cristo diz a si mesmo, né? Em 3 dias eu reconstruirei o templo, ou seja, eu ressuscitarei, né? O templo perfeito é Jesus. Mas naqueles dias o povo acreditava que o templo seria um templo físico, e seria um templo tal como Ezequiel tinha profetizado. Só que eles não tiveram, provavelmente, os meios de construir um templo como aquele. Um templo como aquele necessitaria muitas ofertas, necessitaria muito trabalho do povo, e eles não conseguiram ter dinheiro, recursos econômicos, não conseguiram ter pessoas suficientes para trabalhar para reconstruir um templo como o profeta Ezequiel tinha profetizado. E levou-se muito tempo, foram 400 anos construindo um templo. Então, assim, então eles não tiveram recursos financeiros, não tiveram trabalho para realizar aquele templo, mas eles construíram um templo nessa época. Mas é um templo muito aquém daquele templo profetizado por Ezequiel. O que eles tiveram condições de fazer estava muito aquém do templo que eles imaginavam através da profecia. Então, além disso, né, em vez de vitórias, então vamos ler ali, em vez de vitórias contra o domínio estrangeiro e abundância econômica, o povo de Deus experimentava pobreza, seca e opressão. Eles não tinham nem a liberdade política, eles não tinham um rei próprio, eles estavam ainda, embora eles tivessem o rei da Babilônia permitiu que eles retornassem a Jerusalém, só que não os libertou do jugo estrangeiro. Ainda viviam oprimidos por forças estrangeiras, que seriam os persas. Hoje o povo persa seria o Irã, né? Que depois, futuramente, se torna muçulmano.
Mas nessa época, claro, não existia essa figura. Esse povo persa dominava, então, aquela região. Eles permaneciam sob o domínio político. Então, eles não tinham liberdade política, eles não tinham um rei próprio, né? Não tinha, então, aí provavelmente não tinha um exército constituído, eles não tinham um templo e ainda viviam pobreza, certo? Seca, um período muito complicado de se viver. Então, as palavras de Malaquias, as profecias de Malaquias, encontrou um povo que não tinha mais esperança em Deus, que estavam apáticos e pouco zelosos de viver em santidade, de obedecerem às leis de Deus e de adorarem o Senhor de todo o coração. Então, o efeito dessa situação que o povo de Deus vivia na época de Malaquias, o efeito disso foi, digamos assim, um afastamento desse povo de Deus, né? Que se expressa de não ter mais esperança em Deus, certo? De não colocar mais as suas esperanças em Deus, de ser apático, pouco zelosos de viver em santidade, conforme a lei de Deus, pouco zelosos de obedecerem à lei de Deus e de adorarem ao Senhor. Então, esta situação os afastava de Deus, E aí, é claro que o profeta Malaquias, então, nesta situação, vai dizer: olha, por que vocês estão se afastando do Senhor? Por que vocês estão se afastando? Né? Isto é motivo para se afastar do Senhor? Viver sob dificuldades? Viver sob opressão? Isto é motivo para vocês perderem a sua fé? Enfrentar dificuldades é motivo para não ter mais esperança, não ter mais confiança em Deus? Tá? Ou nós só temos confiança e fé se tudo está correndo bem na nossa vida, se não temos problemas, se não temos nenhum obstáculo muito grande que precisamos atravessar. Só assim podemos ter fé? Então, Malaquias então está chamando o povo ao arrependimento, nesse caso. Então, nós vamos agora meditar aqui na palavra de Malaquias, e nós vamos perceber o seguinte: nós vamos ir versículo a versículo, e perceber então que Malaquias escreve como se fosse um diálogo entre Deus e o povo, mediado então por Malaquias. Então, como é que é a estrutura desse diálogo? A estrutura nós vemos então, nós percebemos uma acusação de Deus ao povo. Deus acusa o povo, então é uma palavra dura, é uma palavra de correção. Deus está acusando, está apontando uma falha, apontando um pecado do povo. Aí nós temos, nesse caso, nessa passagem do capítulo 1, do versículo 6 a 14, que nós iremos trabalhar, a acusação é específica aos sacerdotes da época. Aqueles que estavam, então, aqueles que tinham a função de levar o povo até Deus. Aí nós temos a resposta dos sacerdotes, o que os sacerdotes respondem ao Senhor, e o Senhor então apresenta evidências desse pecado, evidências que mostrando, colocando, expondo a esses sacerdotes o que eles estavam fazendo de errado. Mostrando claramente: olha, você está dizendo que não faz nada, mas olha aqui o que você anda fazendo. Então, precisamos primeiro assim, pensar: quem são os sacerdotes no Antigo Testamento? Quem são esses sacerdotes? Né?
Nesse contexto de Malaquias, quando Deus fala diretamente com os sacerdotes, quem são os sacerdotes? Então, nesse contexto aqui do livro de Malaquias, os sacerdotes faziam a mediação entre Deus e o povo. Eles faziam a mediação. É o sacerdote que fazia a mediação entre Deus e o povo. Tá? O povo não tinha livre acesso a Deus. Eles precisavam dos sacerdotes, eles precisavam dos sacrifícios para então ter acesso. Só eles podiam queimar os holocaustos ou entrar no Santo dos Santos. Só os sacerdotes podiam fazer a queima dos holocaustos, só os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos. Tá? Ainda, digamos assim, nós podemos fazer uma comparação ainda com os romanistas, que ainda os sacerdotes católicos, as igrejas católicas, elas ainda fazem essa mediação. Digamos, a figura do sacerdote ainda existe. Então, você é católico, você precisa da bênção do padre para perdoar o seu pecado. Certo? Seu pecado não é... Você não pode orar pedindo... Claro, o católico reflete antes ali o que ele cometeu de errado, mas ele não está perdoado. Aí ele fala para o padre intermedia. Exato. Então, por isso que há toda uma crença de orar pelos mortos, do padre fazer a extrema-unção, ou seja, a reforma modificou esta visão do sacerdote, tá? tornando-a bíblica. Então, quem são os sacerdotes no Novo Testamento? No Novo Testamento não existe mediador humano, né? Jesus é o nosso mediador. Jesus é o mediador entre nós e Deus, entre nós e o Pai. Por isso, exatamente, com certeza, apóstolo como alguém que teve um contato diferente com Cristo, né? E aí funda uma igreja, porque teve aquele contato, né? Isso a gente encontra nos sabatistas também, né? Na figura da White, né? Aí a gente poderia falar de várias denominações, né? Igrejas que essa figura ainda permanece do sacerdote, né? Ou de pessoas especiais, seres humanos especiais que têm um contato diferente, né? Então, o contato, o pastor quer falar, mas assim, o contato que o pastor tem com Deus, embora digamos, a minha caminhada na fé, ela ainda, digamos assim, ela tem um certo percurso ainda de conhecimento, de santidade, de tudo mais, que provavelmente o nosso pastor já caminhou, já passou por certas provações, já passou por certos estudos. Então, mas não significa que eu não posso chegar lá, certo? E melhorar, né? O pastor quer. Então, como nós temos livre acesso ao Pai? Então, é isso que eu estava também tentando trazer. Provavelmente nós não estamos na mesma caminhada dentro do Evangelho, né? Nós não estamos ainda... Podemos ter níveis, aí vamos colocar assim, né? É difícil a gente usar uma figura assim que fale perfeitamente dessa realidade, mas eu, com os meus defeitos, os meus pecados, eu tenho livre acesso ao Pai, né? Pela fé em Cristo Jesus, né? Então, mas aqui no caso, vamos depois a gente trata aqui da liderança da igreja. Vamos ler aqui então o primeiro versículo, né?
porque assim, ó, é preciso nós assim, ó, pensarmos alguns conceitos, o contexto, porque o livro de Malaquias é muito complexo, traz muitas informações. Então a gente está falando aqui de sacerdotes. Nós precisamos ter bem em mente assim, o que é o sacerdote que ele está dizendo, qual é a diferença hoje. É por isso que eu estou fazendo essas ponderações até antes de entrar no texto aqui, tá? Então vamos ler aqui o versículo 6, aí diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então, olha, olha quão bonito é esse versículo, embora bastante duro, né? Bastante uma repreensão muito forte de Deus. Então, o Senhor, ele se apresenta nesse diálogo a si mesmo como: olha, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Pai, eu sou o Criador, eu os criei, eu que chamei este povo da descendência de Abraão para me revelar, eu sou o Pai, eu sou Deus, eu estabeleci uma lei, eu sou o Senhor. Então assim Deus se apresenta. E aí Deus se apresenta e diz: onde está o respeito para comigo? Sacerdotes, vocês não estão me respeitando. E aí esses sacerdotes, eles respondem dessa forma: em que desprezamos nós o teu nome? Né? Então, Deus está os acusando e os sacerdotes estão respondendo: mas como assim? Eu estou desprezando o Senhor? Não. Isso. Eu amo vocês. Exato. Certo? Então, esta acusação. Então, assim, aí veja, no versículo 7, olha só, no versículo 7, aí Deus vai expor, então, como está ali, né, as evidências desse desprezo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto, que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Então aí Deus apresenta a evidência: olha, vocês estão apresentando a mim ofertas indignas, vocês estão apresentando um pão imundo. As tuas ofertas, aquilo que vocês estão fazendo em meu nome, é indigno de eu receber isso. Tá? Vocês estão transformando o meu culto, a minha honra, o respeito a mim, em desprezo. Em desprezo. Então é muito forte aquilo que Deus está mostrando a esses sacerdotes, né? Então, é óbvio que, como o pastor disse na primeira aula, nós não podemos assim simplesmente pensar apenas nos outros. Essa mensagem não é dirigida apenas aos outros, é dirigida a nós também, certo? E aqui é dirigida também hoje, se nós não temos essa figura do sacerdote com essa função tão específica que havia no Novo Testamento, nós temos a liderança da igreja. A liderança da igreja permanece. Há diferentes funções dentro da igreja. Não esta função específica de fazer a mediação entre o povo e Deus. Essa função específica não existe mais. Mas liderança ainda existe. Tá? Então, nós podemos fazer um paralelo aqui entre
os sacerdotes do Antigo Testamento e a liderança da igreja no Novo Testamento. Então, quando a gente lê Malaquias, aqui nesses versículos especificamente, nós temos aqui lições de como a liderança da igreja tem que tratar das coisas de Deus. Tá? Como que a liderança da igreja tem que tratar do culto a Deus. Porque isto é muito importante. Se nós temos lideranças corrompidas, se nós temos lideranças que tratam com desprezo ou que fazem do culto ao Senhor apenas um ritual profissional, digamos assim, o pastor é apenas um profissional, o pago que vem aqui, presta o culto, a liderança também, os presbíteros, diáconos, também fazem isso de uma forma mecânica, sem amor, sem temor de Deus, isto vai refletir no povo em geral. Mas, assim, a aplicação, né, quando Deus repreende os sacerdotes, mas a aplicação final aqui é para o povo inteiro. Tá? Para o povo inteiro, sim, né? Eu também, assim, presbítero, sempre pensei assim, quando eu li, quando eu refleti essa semana sobre esse texto, assim, até tive alguma dificuldade, assim, porque esse texto abre muita porta, digamos assim, para a gente tratar, né? E aí, o que vamos tratar exatamente na aula? Mas eu pensei muito sobre aquilo que você também traz muito, presbítero, que é a questão do pai, do sacerdote do lar, né? Do homem, essa figura masculina. Então, é um texto que está falando muito da figura masculina, né? De você como liderança do lar, né? Também, né? Se você tem, se teu filho, se você traz, vou trazer meu filho à igreja lá todo domingo, vou trazer, tem a escola dominical, vou trazer ele para a escola dominical, para ele aprender lá com a professora. Olha, já é alguma coisa, mas qual é, digamos assim, a imagem de pai que você tem durante a semana? Como é que você lida com os assuntos de casa? Como é que você lida com a sua esposa? Então, tudo isso. Isso vai ser, claro, vai ser muito mais importante na criação de um filho do que o que ele aprendeu com a professora na escola dominical. Se você em casa não está reforçando os valores, os aprendizados, os princípios cristãos que ele aprende na escola dominical, se você não reforça isso na sua vida cotidiana, isso que ele está aprendendo não vai ter sentido nenhum para a vida da criança. Ela não vai estar aprendendo realmente. Então, é uma mensagem assim que nos traz essas reflexões, nos traz esses princípios, nos traz essas digamos assim, que a gente se arrependa daquilo que nós estamos fazendo de errado no nosso dia a dia, né? A Carmen, às vezes, ela pensa, olha, Rodrigo, isso que você está fazendo não está certo? Sim. Sim, como nós estamos... Você tem uma esposa que caminha contigo no Evangelho, que caminha contigo, e ela mostra para ti, olha, Rodrigo, esse teu exemplo aqui não está muito legal. E aí você, qual que é a sua tendência? A tua tendência às vezes é pensar, não, o que é isso? Não é bem assim, mas vamos parar para refletir, vamos parar para observar, se arrepender dos maus caminhos, do que está fazendo errado, o que você está ensinando aos seus filhos no dia a dia. Então, todo esse aprendizado que o texto de Malaquias nos traz também. Você vê como a herança nossa não foge, né? Porque era justamente, é muita audácia, né? O povo de Israel, porque eles não vão no Senhor, né? É muita audácia nossa, muitas vezes, quando a nossa esposa ou o nosso próprio filho diz isso, mas, né? A gente
Exatamente. Essa fala do povo, em que desprezamos nós? Às vezes é a nossa fala também, certo? A nossa fala. É a nossa tendência natural essa. Certo? Então, o presbítero Wilson pode apontar um problema para mim. Olha, Rodrigo, percebi lá tal coisa que, como irmão, como querendo, claro, me ajudar, mas como assim? Não, a tendência é essa, a gente negar os nossos problemas e não nos arrependermos assim de imediato. Não, exatamente, nós já não, aquilo serve muitas vezes para que talvez o arrependimento, olha, a liderança pode falar uma coisa e você não aceitar, entendeu? A tua esposa, o teu marido falar alguma coisa para você e você realmente não aceitar de imediato, assim, né? Você não vai aceitar. Mas é importante a repreensão, é importante isso, porque pode levar um tempo até que você se arrependa. As coisas acontecem assim, certo? As coisas acontecem assim, pode levar um tempo. Mas, voltando aqui, qual o papel, então, dessa liderança da igreja, né? Fazendo esse paralelo entre estes sacerdotes do Antigo Testamento e a liderança da igreja atual. Então, assim, eu tentei pesquisar sobre a liderança da igreja aqui nos nossos catecismos. Eu encontrei a Confissão Belga, o artigo 30, eu achei que estava assim bastante sintetizado aqui para nosso fim aqui de estudo na escola dominical. Então, porque assim, embora todos nós sejamos sacerdotes hoje, nós temos uma liderança. A liderança, ela não deixa de existir. Então, no artigo 30 da Confissão Belga, vai falar sobre o governo da igreja. O governo da igreja. Eu vou ler aqui de forma a gente ter uma ideia aqui do que a confissão, então, traz como governo. Cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que nosso Senhor nos ensinou na sua palavra. Então, veja bem, a igreja deve ser governada, ela não é uma anarquia, né? A igreja deve ser governada conforme a palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e administrarem os sacramentos. Então, deve haver pessoas, pastores, para pregar a palavra de Deus, não a sua própria palavra, e ministrar os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja, a administração da igreja. Assim, eles devem manter a verdadeira religião e fazer que a verdadeira doutrina seja propagada, que os transgressores sejam castigados e contidos de forma espiritual, ou seja, a liderança da igreja deve ter a disciplina, manter a disciplina dentro da igreja, tá? E que os pobres e os aflitos recebam ajuda e consolação conforme necessitem. Então, nós temos aqui sintetizado de uma forma bastante direta qual é o papel da liderança da igreja hoje. Tá? Quais são esses papéis da liderança? Então, vamos voltar aqui no texto de Malaquias, certo? Olha só. Veja, Malaquias usa o termo aqui profanado, em que te havemos profanado, digamos assim, a pergunta dos sacerdotes, em que temos profanado. Então, o que digamos, você aí, o que você entende por profanação? O que é profanar o Senhor? Esse conceito de profanar. Vocês têm alguma ideia? Alguém tem alguma resposta para o que é profanação? Não?
Exatamente. Então, esta é a ideia de profanação. É isso que nós vemos aqui, Deus acusando. O que nós temos profanado, ou seja, algo que deveria ser sagrado, algo que deveria ser separado, santo, tratado como se fosse algo comum, algo normal, algo assim cotidiano, tá? Então, o que é profanar? O que é profanar? Para a gente encerrar hoje, assim, ó, temos mais alguns minutinhos só, 5 minutos, vamos só trabalhar essa questão do que é profanar, para a gente concluir a aula. Profanar é o contrário de consagrar, de separar, de santificar. Tá? Então, se nós santificamos a nossa vida a Deus, se nós santificamos ela, se nós separamos ela do mundo, ao nos convertermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos consagrando a nossa vida a Deus. Certo? Se nós fazemos dessa vida, digamos, da nossa vida, chutamos o balde aí, como se diz, e caímos aí na arruaça, nós estamos profanando aquilo que nós tínhamos consagrado. Tá? Então, profanar é fazer de algo sagrado ou santo, separado por Deus, um uso que obedece tão somente os interesses humanos ou carnais. Então, digamos que nós chegamos aqui no culto. Tá? O culto, um momento nesse local separado para nós cultuarmos a Deus, separado, santificado para nós. Mas o nosso interesse, o interesse de algumas pessoas é só, digamos assim, puxa, eu estou com dificuldade financeira, eu quero que Deus me abençoe no novo emprego que eu estou começando, então eu vou lá na igreja para ver se eu recebo essa bênção. Veja que Deus é soberano, Ele pode te abençoar, você pode pedir a bênção de Deus para esse teu novo emprego. Não é nada que impeça isso, que seja errado você pedir a bênção nesse teu novo emprego. Mas você acreditar que você indo ao culto, indo a uma determinada reunião, para exigir, para querer essa bênção, por conta apenas dessa bênção, isto é, digamos assim, uma espécie de profanação, certo? Você está tirando do culto que você deveria fazer a Deus, você está fazendo o seguinte: eu estou indo lá pelo meu interesse, tá? Para a minha necessidade. Exatamente, negociando. Exatamente. Então, isto é, digamos assim, a essência de um sacrifício pagão. Você vai lá, coloca lá a cabeça na pipoca, porque você quer alguma coisa daquela divindade pagã. Você tem um interesse pessoal naquilo. Tá? Então, realmente é isso, profanar. Profanar, então, também é negligenciar o culto a Deus, ou desprezar a sua palavra. Então, está tudo interligado também. Tá? Profanar é negligenciar esse culto. Tá? Como o presbítero estava falando, você chega ao culto, você chega no culto, mas você, digamos assim, nem presta, você pode prestar atenção no que está acontecendo, mas você não presta atenção, não participa de fato do culto, não canta, está aqui apenas de corpo presente. Teu espírito não está aqui, a tua alma não está aqui, você não está participando do culto. Você está, então, negligenciando esse culto.
é uma forma de você estar profanando o Senhor. Tá? A palavra de Deus, o pastor vai começar a pregar, eu já sei que vai demorar 40 minutos, eu vou descer lá beber água, não, vou pegar aqui, pô, que bom que eu tenho essa criança aqui, esse bebê, ele nem está incomodando, mas eu vou descer com ele, faz de conta que ele está incomodando, às vezes está incomodando de fato, e você precisa sair, né? Não, já aconteceu, mas assim, digamos, você está desprezando aquela palavra, você veio até aqui, mas está desprezando, é uma forma de profanar. Né? Prefiro, vou lá bater papo com os irmãos lá embaixo e tal, conversar, trocar, fazer um papo furado lá, olha, porque a pregação é... Mas o quanto isso, a gente tem que manter isso, né? A centralidade na palavra de Deus, na pregação da palavra. Né? Às vezes, podemos fazer um culto, olha como seria mais agradável nós fazermos um culto botar aqui na frente aqui o grupo de louvor, de vez cantar 3 músicas, a gente canta 10 músicas. O Wilson vai orar, de vez o Wilson orar lá de 5 minutos, vamos fazer. Ô Wilson, 5 minutos não dá oração aqui. É oração demais. Você não ter essa atitude de reverência, às vezes a gente nota assim, por exemplo, nós estamos aqui em oração, e aí tem pessoas entrando, saindo, essa é uma falta de reverência, né? É uma falta de reverência isso. Nós estamos em oração, se dirigindo ao Pai em oração, e estamos saindo, levantando, conversando. Então, é claro que essa palavra mexe com a gente, né? Essa palavra de Malaquias, ela mexe com a gente, faz nós refletirmos e repensarmos e nos arrependermos de algumas práticas, algumas coisas que fazemos, né, na nossa vida cristã e de culto a Deus. Mas vamos continuar então semana que vem, tá?